Oi, arianos, como que vocês estão, meus queridos? Desejo que sejam todos muito bem, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou taróloga e numeróloga. Vim trazer para vocês, arianos, a sua previsão para setembro de 2022. É uma leitura geral, gente, não vai ressoar com todos, tá? Principalmente porque é uma energia para setembro todo. Então, se não fizer sentido agora, eu recomendo que vocês retornem no vídeo um pouco mais adiante, que pode ser que ressoe mais adiante, tá bom? Se não for para você, pode ser alguém importante aqui para você também. Então, é interessante que você repasse essa mensagem. A leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Áries. Se você estiver lidando também com alguém no signo de Áries, pode ser que também apareça a sua energia aqui, tá bom? Bom, vou começar aqui com o tarô mitológico, somente com os arcanos maiores. Vamos ver qual o arcano do mês de vocês, que vai reger aí o mês de setembro de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para todos os baralhos que eu estou usando e também o meu e-mail para informações sobre consultas particulares, tá bom, arianos? Então vamos lá. Qual o arcano maior que vai reger o mês de setembro de Áries? Setembro, qual o arcano maior para Áries? O Hierofante, o Eremita. Um mês de muita reflexão, muito autoconhecimento. É um mês de vocês olhando para dentro. Porque o eremita é aquele que olha para dentro, busca as respostas dentro de si, fala de autoconhecimento, fala de estudos. Um mês mais de introspecção. Vocês vão ficar mais quietos aqui nesse sentido. Não vejo o mês de setembro com muita movimentação social aqui para Áries. O eremita no fundo do baralho me fala da necessidade que vocês estão tendo neste momento, ou terão, de ficarem mais quietos. Mas menos movimentos sociais, menos conversa. Aqui vocês estão, o olhar de vocês está voltado para dentro, tá? Com o Hierofante aqui, o Hierofante me fala de contratos, me fala de família, me fala de contrato, de tudo que é tradicional, burocrático. Então é como se vocês fossem ficar o mês de setembro refletindo sobre tudo que é dogma, paradigma, tudo que é tido como correto, questões morais, tá? Família, casamento. Então tem um olhar de você para nesse sentido. O Hierofante também me fala de estudos profundos, né? Então pode ser que alguns arianos aí estejam irão passar o mês de setembro mais focados nos seus estudos, faculdade, curso superior, né? Ou pós, porque o Hierofante ele me fala de estudos, mas não é um curso qualquer, né? Rápido. Aqui a gente está falando de um estudo muito aprofundado, tá? Que pode ser com relação às questões metafísicas. Enfim, tem uma questão aqui. O Hierofante também me fala de fé, né? Então é como se vocês fossem estar aí em setembro, mais íntimos com relação à sua espiritualidade, né? O Papa, ele pode falar de um guia espiritual, né? Também. O que mais para Áries? Setembro de 2022. Áries. O que a Áries precisa saber? A versatilidade. A versatilidade, ela quis cair um pouco invertida aqui, tá? Vamos entender aqui. A versatilidade me fala de um mês, exatamente, porque a versatilidade, ela me fala de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Trabalho, estudo, me fala de dinamismo, me fala de um mês dinâmico, né? Mas como ele quis vir um pouco invertido, então ele caiu mais assim, né? Vamos dizer assim, né? Na minha mesa. Então, para alguns pode dizer aqui talvez uma necessidade que vocês estão tendo de sair de compromissos.
de abandonar muitas coisas, porque é como se vocês estivessem fazendo muitas coisas. Então vamos supor que você trabalha e também tem uma segunda fonte de renda, uma terceira, aí na noite você também faz outra coisa, aí você estuda, então você tem compromisso aqui e ali, então é como se você estivesse querendo se desvencilhar desses vários compromissos e ter um mês de setembro mais tranquilo. Eu vou deixar a versatilidade aqui dessa forma, né? Normal, mas vamos ver depois. Bom, aqui também quis cair a perplexidade, que é a rainha de ouros, né? Uma energia de Júpiter aqui, né? Que fala de grandes bênçãos, né? Quis cair duas aqui. O regresso com a inovação. O regresso com a inovação. Bom, tem um regresso aqui de algo na energia de vocês aqui, tá? Pode ser o regresso de uma oportunidade e que vai representar para você inovar o que você está fazendo. O mago no fundo do baralho. Vamos ver aqui com o oráculo de Delfos. Aqui, para alguns arianos, pode ser você querendo abrir mão de muito trabalho, de muitas funções, de muitas atividades e querendo focar bem em uma ou duas atividades só. Por exemplo, por algum motivo tem aqui alguns arianos mudando o ponto de vista de quantidade para qualidade. Então, vamos supor que você trabalhe, você seja um autônomo, você trabalha por conta. Então, vamos supor que você faz os seus produtos, né? Você não é um varejista, você faz os seus produtos. Então, pode ser aqui você mudando de foco. Ao invés de você produzir em série, mas o seu produto corre o risco de não ter muita qualidade, você vai diminuir a série, a quantidade, e você vai focar na qualidade disso que você faz. Isso representa aqui uma inovação dentro disso que você está fazendo. Enfim, isso independente do ramo que você trabalha, né? O que mais para Áries? Caiu uma aqui. A tempestade. Mais uma. Aquário. Aqui o que eles estão dizendo é como se setembro fosse um mês onde a tempestade está passando. Então pode ser que vocês já estejam vindo de situações tensas, que pode ser no trabalho, na vida familiar, em grupos, porque aqui o Hierofante também fala de grupos, né? Grupos sociais, grupos que vocês estão inseridos, grupos de trabalho, grandes empresas, enfim. É como se, com essas duas energias, a tempestade e aquário, me fala é como se a água, no sentido, a água representa pureza, representa fluidez. Então, é tudo aquilo que ficou parado, travado, dificultoso nos meses passados, é como se agora fosse fluir. A água me fala de fluidez, me fala de limpeza também, limpeza de caminhos, né? No fundo do baralho, a estrela, muito espiritual tá aqui tá essa energia de vocês, arianos. A estrela me fala de propósito divino, né? Me fala de intervenção da espiritualidade, direcionamento. Também me fala de fé, como a carta do Hierofante, né? Então aqui, basicamente, com essas energias aqui, é como se eles estivessem dizendo que o pior já passou dentro desse contexto, né? E tem um arcano maior aqui também, né, gente? Que é o louco, o regresso, ele representa o louco. Ou seja, aqui a gente tá falando de uma nova fase aqui, né? O que a versatilidade está dizendo para Áries? Receptividade, rainha de copas, fala de um mês onde vocês estarão mais amorosos, mais abertos à mudança. Tem uma receptividade onde você vai se permitir viver a fluidez da vida. Veja que essa imagem, né, é como se essa pessoa aqui, né, essa mulher tivesse com os braços abertos, desabrochando, no sentido de permitir que essas energias cósmicas, no sentido de permitir que a energia cósmica através dela, ou dele, né, flua de maneira harmônica.
Aqui é a energia da Rainha de Copas, né? O que a perplexidade está dizendo? Vidas passadas. Bom, aqui tem um contexto forte aqui de uma situação de vidas passadas retornando para a sua energia, tá, Áries? Vidas passadas com a energia do louco que fala de regresso. Então, aqui a gente pode estar falando aqui de uma energia que de alguma forma volta para a sua vida, ou seja, vem de vidas passadas e te auxilia na resolução de algo, te auxilia você a inovar uma área da sua vida. Pode ser o seu trabalho, pode ser inovar nos seus relacionamentos, inovar com relação à sua família, suas amizades, criar novos grupos de amigos, né? Depois a gente vai ver aqui do que se trata. O que o regresso está dizendo aqui para Áries? O regresso, o adiamento. Bom, aqui vai regressar uma coisa que você está adiando. Então, obviamente, você sabe do que se trata. Pode ser o adiamento de uma decisão. Pode ser que você esteja adiando aí uma tomada de decisão com relação ao seu trabalho, seus negócios, seus amigos, a sua família, né, os seus relacionamentos de maneira geral. Então, aqui tem o regresso de uma energia que você tem negligenciado, porque aqui tem um adiamento, e é como se fosse para uma resolução aqui. O que a inovação está dizendo? A inovação, a aventura, de certa maneira, Áries, é como se isso fosse te permitir uma nova vida, uma nova história, a aventura. Aqui tem uma criança, né, que fala de uma nova fase. Junto com a inovação, aqui de fato é uma nova fase para vocês aqui, tá? Que sai também a fonte e a orientação. Aqui o que eles estão dizendo é confie na orientação que os anjos estão te passando, né? O que a tempestade está dizendo? A tempestade e Aquário está dizendo o quê? Clarifica para mim, por favor. A tempestade e Aquário está dizendo o quê? Olha, gente, o Criador. O Criador aqui representa a espiritualidade aqui dentro desse sentido, né? No sentido que o pior passou. Agora você tem a força dentro de você capaz de modificar e transformar a sua história. O Criador fala da espiritualidade, fala da ação direta aqui da espiritualidade dentro deste contexto aqui, tá? Ou seja, mais do mesmo aqui nesse sentido. O que eles estão dizendo é que o pior já passou, Áries. Então, aqui eles estão te pedindo confiança. Bom, por algum motivo é importante aqui o 6 de espadas no sentido de deixar o fardo para trás, tá? Pode ser que isso que você esteja adiando, por exemplo, represente algo que você precisa deixar para trás, o fardo, que pode ser alguém, pode ser um tipo de trabalho, pode ser uma conduta dentro de um trabalho, pode ser um comportamento, mas seja o que for, pode ser que seja algo que você vem carregando de vidas passadas, um comportamento, situações onde você vem negligenciando, inclusive de outras vidas, e que você abrindo mão disso, desse comportamento, ou desse grupo de pessoas, ou dessa situação, vai representar para você uma nova fase de vida, um novo começo, uma libertação, porque essa carta aqui também me lembra uma libertação também, né? Olha as cores, alegre, motivação, né? De motivação. Então, aqui eu vejo o mês de setembro, um mês de libertação de dogmas ou comportamentos ou situações muito antigas. Inclusive de vidas passadas aqui, né? Para quem acredita, enfim. Para quem não acredita, é um comportamento muito antigo. Ou situações, né? Bom, o que mais para Áries? O que a receptividade está dizendo para os arianos? A lua. A lua também me fala de passado. Duas vezes a energia da lua, que me fala de passado de outras vidas, me fala de coisas ocultas. 3 de ouros, me fala de crescimento aqui.
Então é como se você fosse abandonar algum tipo de conduta ou energia passada e agora você fosse ver os frutos crescer. Muito forte energia de água aqui, né? Câncer, escorpião, peixes, principalmente câncer. O que essa lua está dizendo? O que essa lua está dizendo para os arianos? Abandonar uma ilusão, né? A lua também fala de ilusão. O que a lua está dizendo para Áries? A lua está dizendo o quê para os arianos? Que energia é essa? 5 de copas. É como se você fosse abandonar um luto, emoções muito profundas, ressentimentos profundos sobre algo, sobre alguém, ou sobre dores emocionais advindas de vidas passadas que não foram curadas. 5 de copas e a lua, ou seja, dores profundas, ressentimentos, mágoas muito enraizadas. Para muitos, sim, isso aqui é um contexto de vidas passadas aqui. Um ciclo de situações que sempre se repetem. Para que você seja curado, né, Áries? E eu vejo setembro aqui essa situação regressando para sua vida. Então pode ser aqui o mês de setembro, onde você vai vivenciar novamente algo que vai te remeter a essa emoção, essa dor de passado, mas é como se fosse ser uma forma que a vida tem de fazer com que você desperte e se cure de uma vez desse trauma, né? Porque todas as vezes que nós vivenciamos dores e traumas que sempre estão se repetindo, é como se a vida tivesse, de uma certa maneira, te convidando a reagir de alguma forma. Então, enquanto você não reage, não se posiciona, não se posiciona em relação àquela situação, àquela dor, as situações tendem a se repetir. Porque quando elas se repetem, é sempre uma forma que a vida tem de te curar. Fazer com que você olhe para essa dor e não a negligencie, né? Porque negligenciar um sofrimento não faz com que ele seja curado. Ele está lá, guardado profundamente. Mas ele não se cura se você não olha para essa dor, né? Bom, o que as vidas passadas aqui tá dizendo para Áries? Vidas passadas tá dizendo o quê? A Imperatriz. Então, para alguns arianos aqui, pode ser aqui uma dor no sentido de uma questão materna. Então, pode ser que alguns aqui tenham algum tipo de problema emocional, dificuldade emocional, trauma, ressentimento, mágoa da figura materna. Ou de uma avó, ou se você é casado, né, a esposa, enfim, uma figura feminina, uma energia feminina aqui. Muito forte uma figura de uma mãe, né? E veja bem, é um ciclo que tem que ser encerrado aqui, tá, Áries? Porque dentro desse contexto, dessa energia que regressa para que seja resolvida, então aqui ó, a gente tem a Lua com a Imperatriz, que é uma energia materna. Então, 18 com 3 dá 21, o mundo, ou seja, que é uma lição que precisa ser aprendida. Então, vamos supor que você tem algum tipo de conflito com a sua mãe, né, com a figura materna. E vocês não se falam, por exemplo. Então, pode ser aqui que setembro seja algo que aconteça algo dentro dessa dinâmica, dessa conexão, para que vocês sejam obrigados, por exemplo, a falar com a sua mãe, mas do ponto de vista para o quê? Para solucionar algo. Compreende? Então tem algo nesse sentido aqui, tá, gente? Ou caso você seja mãe, né? Pode ser aqui você trabalhar um trauma no sentido de um remorso, no sentido de algo que você fez com relação à maternidade, você se julga, por exemplo, até hoje, né? Pode ser. Então, é trabalhar essa questão aqui em setembro. O
que mais que a Imperatriz está dizendo com vidas passadas? 2 de espadas. Aqui é como se alguns não quisessem ver, né? O 2 de espadas mostra alguém com os olhos vendados ali, né, gente? Mostra um bloqueio. Alguém não quer ver. Alguém não quer ver uma resolução, que tem que resolver algo, que tem algo pendente. Por isso que vem essa carta do adiamento, né, do tarô do Osho aqui no centro do jogo. Tem algo adiando, alguns arianos adiando uma decisão, adiando uma conversa, adiando um perdão, enfim. O que o adiamento está dizendo? 4 de ouros. A gente pode estar falando aqui de questões de casa, de herança, de partilha. 2 de copas. 2 de copas me fala de conversa e me fala também de um acerto, uma resolução entre 2 pessoas, entre uma parceria. Que aqui para muitos pode ser entre você e a figura materna? Pode. 2 de copas, ou entre você, a sua esposa, o seu esposo, enfim, né? Entre 2 pessoas aqui. E essa inovação está dizendo o que para Áries? Essa inovação com a aventura, o que é isso? 5 de paus. Aqui 5 de paus, ele me fala de conflito. Então é como se vocês precisassem se desvencilhar de conflito, resolver conflitos. O que mais que a aventura está dizendo? Aventuras, está dizendo o quê? Eu vejo Áries virando as costas para um conflito. Eu vejo Áries virando as costas para algum tipo de disputa e conflito, que para alguns pode ser uma partilha de bens aqui. Uma herança. As de copas. O as de copas ele quis virar aqui na minha mão aqui com o as de copas invertido, né? Pode ser aqui uma situação que precisa ser resolvida, né? O que mais que essa aventura tá dizendo aqui para Áries? O que mais? 3 de espadas. Eu vejo uma questão familiar aqui, tá? Aqui para muitos arianos eu vejo uma questão familiar. Pode ser uma briga, uma discussão entre família, entre irmãos, por uma questão de herança. Pode ser aqui também para alguns. O que o Criador está dizendo para Áries? O Criador está dizendo o quê? 4 de paus. 4 de paus fala de família. Aqui tem uma questão familiar. Aqui tem uma questão familiar. Aqui é como se fosse um ciclo kármico. Pode ser aqui para alguns que precisa ser, porque é de vidas passadas aqui, né? A gente está falando de um conflito que já vem aí de outras vidas. É como se tivesse aqui uma oportunidade de você resolver algo do ponto de vista familiar. E que você está negligenciando, está adiando. O que mais que o Criador está dizendo? A torre. A torre aqui dentro desse contexto, o que acontece? Com essa energia do adiamento e a energia da torre é como se a espiritualidade... Porque a torre é uma intervenção divina. A torre é quando a espiritualidade precisa agir porque o humano não consegue tomar partido ou resolver algo, enfim. A torre ela é sempre um acontecimento que pode ser, ao ponto de vista do humano, forçado. Porque é algo que você não espera, é um choque, é um abalo, né? Então, é como se você estivesse adiando uma resolução de um conflito familiar, por exemplo, por muito tempo. Então, chega um momento onde a espiritualidade precisa agir, tá? E talvez o agir da espiritualidade pode ser que não seja muito agradável, né, aos olhos humanos aqui, né? Enfim, porque a torre sempre é algo chocante, né, gente?
É algo que nós não esperamos, que tira da zona de conforto, mas a gente está falando aqui de uma intervenção divina, né? Então, por algum motivo, é algo que precisa acontecer aqui. Rainha de Ouros pode ter a ver com finanças, com trabalho, com dinheiro, com partilha de bens. 9 de Ouros e Rainha de Ouros tem a ver com dinheiro, com finanças aqui. Ou com grupo de trabalhos. Bom, e tem muitas pessoas envolvidas aqui, tá? Rainha de Ouros, Imperatriz, ó, Rainha de Ouros, Imperatriz, Rei de Espadas, Rainha de Espadas, 10 de Ouros, estamos falando de família, e para muitos aqui pode ser uma briga de família, de irmãos. Pode ser uma disputa de irmãos aqui, em relação a algo, né? Algo financeiro, um testamento aqui. Bom, vamos ver aqui então o que mais, né, arianos? Mas aqui tem uma resolução, né, gente? Porque aqui também tem a torre, né? A torre é uma resolução de qualquer maneira, né? Bom, aqui a gente tem energia de Câncer, Libra, Áries de vocês e Touro. Que mais? Que mais que Áries precisa saber com relação a essa energia? O que Áries precisa saber com relação a essa energia? 4 de Ouro, sendo muito fútil ou exageradamente cauteloso com o dinheiro. Boas decisões de negócios, dar aos menos favorecidos. Então, 4 de Ouros fala de patrimônio também. Fala de terras, patrimônio, aquisição. Mais uma para Áries. 6 de Ouros, doações de dinheiro, tempo ou esforço, novas oportunidades profissionais, receber um empréstimo ou pagar dívidas. Então, de fato, aqui tem uma questão, pode ser até judicial também, em questão de recebimento de valores, dívidas, enfim, mais do mesmo. As de Copas, crescimento espiritual e intuição aprimorada, uma nova casa. Então, para alguns, vocês podem, inclusive, estar mudando de casa, de residência ou de trabalho, de local físico, né, de trabalho. Vamos ver a sua frase semanal, Áries. Qual a frase semanal para os arianos? Deixa eu pegar essa. Minha vibração está cada vez mais alta. Atraio pessoas e situações coerentes com a minha nova vida. Minha vibração está cada vez mais alta. Atraio pessoas e situações coerentes com a minha nova vida. Que bonito, arianos. Bom, então é isso que eu vejo para vocês, meus queridos. Lembre-se que a leitura é geral, não é para todos, tá bom? Eu desejo a todos um excelente mês de setembro. Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchau, tchau.